E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, né? O like também é joinha, mas vamos lá. Japão diz que a economia contraiu menos que o relatado anteriormente. Eles tinham feito uma previsão e parece que essa previsão foi bem a menos, né? Vamos lá. Japão informou nessa segunda-feira que sua taxa de economia contraiu a uma taxa anual de 2,2% entre janeiro e março, abaixo do que inicialmente estava estimado. A atualização do gabinete foi uma melhoria na contração de 3,4% relatada anteriormente. Ele disse que a demanda do setor privado não caiu tanto quanto o estimado anteriormente. Desconfia porque... Olha, eu falo, sabe por que eu falo isso? Como é que se fala assim? Todo mundo sabe, já viu no meu vídeo que eu estava sem carro. Então eu tô tentando negociar né? Um plaquinha amarelo, só para não ficar a pé, sabe como é que é? Aí eu conversando com a pessoa que vai vender o carro para mim, ela trabalha numa fundição, né? E nisso ela falou que ela trabalha com fundição, né? Faz reciclagem de latinhas e outras coisas, de outras peças também. Eles falaram, pensa numa fundição que faz reciclagem de vários tipos de materiais, principalmente alumínio, essas coisas lá. Eles estão sem serviço. Fundição, hein? Eles estão sem serviço. Mexe com derretimento de ferro, alumínio, esse tipo de coisa. Os caras estão sem serviço. Ele falou, eu encontrei com ele hoje, ele falou assim: eu não sei se eu vou ter serviço amanhã, nem depois da manhã. Né? Tanto que a fábrica cortou, né, o adicional noturno deles lá. A esposa foi demitida, está cumprindo aviso. Então tem que desconfiar, tá? Talvez pode ser esses números que o governo está passando, pode ser algo camuflado, tá? Para poder tentar melhorar as bolsas de valores. Claro que se aumentar as bolsas de valores são indicadores de como o país está. Então se der uma subida, claro que vai vir investimento para o Japão. Contratos, né? Porque nenhum país quer investir, no caso, nenhum país, entre aspas, falido. Então tem que fazer alguma coisa para poder melhorar esses números. É a mesma coisa. Quem acompanha a economia há bastante tempo sabe que a China, quando ela quer dar um impulso na parte financeira dela de crescimento, ela manipula os números dela. Ela manipula e o que acontece? O yuan desvaloriza, as outras moedas valorizam em cima do yuan, aí com o yuan desvalorizado, a galera compra mais deles, porque sabe que vai vir mais por menos. É assim que funciona. Então, mais por menos, vai ter mais exportação deles lá. Fato. Então é nessa coisa que está indo. Então eu, entre aspas, pode ter mudado alguma coisa no número das taxas do governo japonês, sim. Porque tá todo mundo vendo que tá uma quebradeira feia aqui no Japão, tá? Lojas centenárias quebrando, tá? Tanto que teve um relato de uma loja de brinquedo aqui no Japão. Era uma loja era centenária, era muito antiga aqui no Japão. Quebrou. E o dono falou assim que ele não ia tentar pegar a ajuda do governo, porque não tinha como, né? Então faliu. Ele falou assim, fechou as portas. Então tem muita coisa assim complicada. E tá saindo várias notícias também, assim, que muitas empresas não estão conseguindo, né, pegar a ajuda do governo para empresas, como eu já fiz um vídeo disso aí falando também. Então você vê que o próprio governo falou que talvez muita da ajuda não ia chegar em tempo hábil para poder salvar a empresa.
E soltar uns números desses eu acho meio complicado, né? Mas vamos lá, continuando a matéria. A taxa anual é o número projetado se o mesmo nível de crescimento ou contração daquele trimestre durou o ano inteiro. A queda do trimestre foi de 0,6 para o produto interno bruto, no caso seria o PIB, o valor total dos bens e serviços de um país. A estimativa de crescimento trimestral anterior foi de menos 0,9%. A economia do Japão, terceira maior do mundo, está estagnada há anos e estava com problemas mesmo antes da pandemia para atingir os gastos dos consumidores e outros principais fatores de crescimento. É como tá todo mundo está careca de saber que o maior problema do Japão é a previdência. Tanto que eles subiram o imposto para 10% para tentar controlar isso, mas veio o coronavírus, acabou de dar uma facada no bucho do Japão, né? Aí já vai. O país também impôs apenas paradas limitadas para combater o novo coronavírus, deixando menos espaço para uma recuperação do que em outros países. Eles falam assim porque os outros países fizeram lockdown, travaram tudo, tal. O Japão pediu para parar, entrar em estado de emergência. Só que vamos colocar entre aspas, tá? Quase todos pararam. Empresas grandes, coisas assim pararam. Só ficaram o quê? Só supermercados, farmácias, só coisas essenciais, né? Considerados bem essenciais mesmo. Do contrário, o resto praticamente parou. E aqueles que não pararam por força, como é que fala assim, como é que se diz assim, por boa vontade, né? Eles foram forçados a parar, não pelo governo, mas porque as empresas para quem fornecem para eles, ou empresas prestadoras de serviço, no caso fornecedores de peças, pararam. Então uma coisa foi seguindo a sequência da outra, deu aquele efeito dominó, um parou, teve que ir todo parando. É aquilo que eu falo, o Japão estava dependente da China. Muitas empresas poderiam ter continuado trabalhando, mas como a China foi o primeiro lugar a parar, a China não estava mandando peça para o Japão. O que aconteceu? Muitas empresas tiveram que parar também. Isso aí brecou muito a parte do comércio japonês. Por isso que o Japão está doido para tirar as empresas da China, porque se acontece alguma coisa, lá de novo, não afeta aqui. Yoshimasa Maruyama, economista-chefe do mercado da SMBC Nikko Securities, disse que a revisão para cima não foi surpreendente. Dada a reabertura das economias em todo o mundo, é provável que haja uma recuperação, ajudada pela demanda reprimida. A economia japonesa se recuperará muito rapidamente, mas depois disso, mais uma vez vacilará, disse ele, pois outros problemas não aparecerão mesmo que as consequências do coronavírus possam ser controladas. Isso é uma coisa que ele está falando aqui. Você vê que a maioria dos grandes países está fazendo aquela cartinha lá para poder cobrar a China uma série de coisas. O Japão não quis entrar. O Japão não quis entrar por quê? Se ele entrar, politicamente falando, vai ficar feio assim para os negócios do Japão, que tem contratos com a China, Japão e China. Então o Japão já está vendo um lado político, está vendo assim, um lado econômico da coisa. Então ele quer ficar de fora dessa confusão. Claro que o Japão deu o pitaco dele lá, tanto que ele deu o pitaco dele na OMS em relação à China, esse tipo de coisa. Então ele joga uma sujeirinha aqui, ele joga uma coisa ali, só que ele vai comendo pelas beiradas, diferente dos caras que já vai dando voadora de 2 pés em cima da China. O Japão está comendo pela beirada. Então ele cede de um lado, ele cutuca do outro. O Japão está assim, está fazendo essa política. A economia já, né? Bom, aqui eu já li. Um aumento do imposto sobre vendas em outubro diminuiu os gastos do consumidor, um fator importante por trás de uma contração de 7,2% no último trimestre em 2019, mesmo antes da pandemia. O crescimento foi estável no trimestre anterior a setembro.
O atrito comercial entre Estados Unidos e China e os parceiros comerciais mais importantes do Japão diminuiu ainda mais a demanda. O governo aumentou os gastos e lançou uma quantidade sem precedentes de estímulos para ajudar empresas e consumidores a enfrentar a crise. Parece que eles vão entrar com mais um pacote para ser aprovado, tá? A taxa de desemprego no Japão subiu um pouco e estava em 2,6% em abril. Mas o desemprego não aumentou aqui como aconteceu nos Estados Unidos ou em outras nações, onde as demissões são mais comuns. O Japão também tem um problema de escassez de mão de obra. Esse último parágrafo aqui subiu um pouco e estava em 2,6% em abril. Só que eles, entre aspas, eles não contabilizam as pessoas que estão paradas, tá? Eles usam os números da Hello Aco para poder se basear nas coisas. Mas o número de pessoas paradas, assim, sem emprego no Japão é muito maior. Tá? Isso aí é fato, não tem como negar. Só que eles não querem passar como é que fala assim, uma imagem feia. Então eles só contabilizam aqueles que estão na Hello Aco lá, né, que conseguem dar entrada no subsídio, esse tipo de coisa. Aí eles contam como desempregados, mas aquela parte da população que está em casa não entra, né? Porque senão eles teriam que fazer um censo. E eles não fazem censo aqui. Então como é que eles vão falar que é só isso? Não faz lógica, entendem o ponto de vista? Então aí que tá a coisa. Então muita coisa é camuflada, tá? Então temos que tomar cuidado. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.